Você já fez algo que sabia que era errado, mas mesmo assim não conseguiu parar? Não estou falando de coisas pequenas tipo comer chocolate na dieta. Estou falando de algo que você sabia que ia explodir na sua cara, que ia destruir vidas, mas mesmo assim você continuou? Essa é a história de como eu, durante 6 meses, tive um caso com a esposa do meu vizinho. De como começou em uma simples sexta-feira com uma taça de vinho, de como se transformou em encontros arriscados enquanto nossos cônjuges estavam a metros de distância, de como foi descoberto da pior forma possível, e de como minha vida se transformou em um completo inferno depois disso. Meu nome é Rafael, tenho 33 anos, e essa é a história do maior erro da minha vida. Uma história que me custou meu casamento, meu emprego, minha casa, e quase me custou minha vida também quando o marido dela apareceu na minha porta com uma arma. Antes de continuar, se você curte histórias polêmicas, intensas, daquelas que te deixam grudado até o final, se inscreve no canal agora. E deixa o like também, isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais gente. Sério, só isso já me ajuda muito a continuar trazendo histórias insanas como essa aqui. Não vou pedir desculpas. Não vou tentar me justificar. Só vou contar exatamente como foi. E vocês decidem o que pensam de mim. Mas garanto uma coisa, vocês vão ficar até o final. Vamos começar do começo. 3 anos atrás, eu tinha uma vida que muita gente sonharia ter. Casado há 5 anos com a Mariana. Ela era professora de inglês, linda, inteligente, carinhosa. A gente tinha se conhecido na faculdade, namorado por 4 anos antes de casar. Não era aquele casamento de paixão intensa, mas era sólido. Confortável. Seguro. Eu trabalhava como gerente comercial em uma empresa de tecnologia. Ganhava bem. Muito bem. Bem o suficiente para termos comprado uma casa boa em um condomínio fechado aqui em Goiânia. Era uma daquelas casas geminadas, sabe? 2 casas lado a lado, com um muro baixo separando os quintais. Espaçosas, bem construídas, em um condomínio tranquilo com segurança 24 horas. A vida estava boa. Estável. Previsível. E se tem uma coisa que aprendi é que imprevisível pode ser perigoso. Porque quando a vida fica previsível demais, você começa a buscar emoção nos lugares errados. Nossos vizinhos, na casa ao lado, eram o Gustavo e a Camila. Eles tinham se mudado para o condomínio uns 6 meses depois da gente. Gustavo tinha 38 anos, empresário, dono de 2 academias na cidade. Aquele cara tipicamente bem-sucedido, sarado, sempre com roupa de marca. Dirigia uma Hilux preta que ele lavava todo santo sábado de manhã. E Camila? Camila tinha 28 anos. Loira natural, olhos claros, corpo de quem malha religiosamente. Ela trabalhava como personal trainer em uma das academias do marido. Quando eles se mudaram, fizemos aquela vizinhança cordial normal. Churrascos ocasionais. Conversas rápidas quando nos encontrávamos na garagem. Nada além disso. Mariana e Camila até ficaram amigas. Iam juntas caminhar no condomínio de manhã cedo. Tomavam café juntas de vez em quando. Eu e Gustavo tínhamos aquela amizade masculina superficial. Falávamos de futebol, de carros, daquelas coisas que homem fala quando não tem muito em comum mas precisa ser educado. Era tudo normal. Saudável. Correto. Até que deixou de ser. O ponto de virada foi em uma sexta-feira de março. Faz 2 anos e meio agora, mas lembro como se fosse ontem. Mariana tinha viajado para um congresso de professores em São Paulo. Ia ficar fora o fim de semana inteiro. Gustavo também estava viajando a trabalho, alguma coisa sobre expandir as academias dele para outra cidade. Então era só eu e Camila, cada um na sua casa, sozinhos. Na sexta-noite, eu estava na varanda dos fundos, tomando uma cerveja, quando ouvi a voz dela do outro lado do muro. Rafael? Você tá aí? Olhei por cima do muro baixo. Ela estava na varanda dela também, com uma taça de vinho na mão. Oi, Camila. Tá tudo bem? Tá sim. Só, entediada. Gustavo viajou, tá silencioso demais aqui. Ela sorriu. Você tá sozinho também, né? A Mari viajou. Viajou. Volta só domingo. Que coincidência. Ela tomou um gole de vinho. Quer vir aqui tomar uma taça comigo? Ou eu vou aí. Tá muito chato ficar sozinho o fim de semana inteiro. Bandeira vermelha número 1. Eu deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa.
Deveria ter ficado na minha casa. Mas não fiz isso. Claro, sem problemas. Vou aí. Pulei o muro baixo, era fácil, tinha uns 80 centímetros de altura. Sentei na varanda dela, e ela me serviu uma taça de vinho. A gente começou a conversar. Coisas aleatórias no começo. Sobre o condomínio, sobre trabalho, sobre os planos para o fim de semana. Mas conforme as taças de vinho se acumulavam, a conversa foi ficando mais pessoal. Ela me contou que o casamento com Gustavo estava difícil. Que ele era workaholic, sempre viajando, sempre focado nos negócios. Que eles mal conversavam mais. Às vezes eu me sinto mais sozinha casada do que quando era solteira, ela disse, olhando para a taça de vinho. Eu deveria ter mudado de assunto. Mas não mudei. Entendo. Às vezes a rotina do casamento pode ser meio monótona mesmo. Ela me olhou. E teve algo naquele olhar. Algo que fez meu estômago revirar. Você e a Mariana, vocês são felizes? Pergunta perigosa. Somos. Quer dizer, é um casamento normal. Tem altos e baixos. Mas tem paixão ainda. Silêncio. Porque a resposta honesta era não. Não tinha paixão. Tinha companheirismo. Conforto. Estabilidade. Mas paixão? Aquela vontade incontrolável de estar perto da pessoa? Não tinha mais. Talvez nunca tivesse tido. É complicado, foi tudo o que consegui responder. Ela se aproximou. Sentou mais perto de mim no sofá da varanda. Sabe o que eu sinto falta? De ser desejada. De sentir que alguém me quer de verdade. Gustavo mal me toca mais. É como se eu fosse parte da mobília. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Mas não fui. Você é linda, Camila. Qualquer homem te desejaria. Qualquer homem. Ela me olhou diretamente nos olhos. E você? E pronto. Ali estava a linha. Clara, óbvia, impossível de ignorar. Eu podia voltar atrás, rir, fazer piada, ir para minha casa e esquecer aquela conversa. Ou eu podia cruzar a linha. Eu cruzei. Sim. Eu também. Ela sorriu. E então se inclinou e me beijou. Aquela noite foi intensa. Não vou entrar em detalhes gráficos porque não é o ponto da história. Mas foi diferente. Excitante de um jeito que eu não sentia há anos. Na manhã seguinte, quando acordei na minha casa, a culpa veio como um soco no estômago. O que eu tinha feito? Eu tinha traído minha esposa. Com a vizinha. Com a esposa do vizinho. Pensei em bloquear Camila, em fingir que nada tinha acontecido, em nunca mais falar com ela além do básico necessário de vizinhança. Mas aí ela me mandou uma mensagem, ontem foi incrível. Quando a gente se vê de novo? E ao invés de dizer, foi um erro, não pode se repetir, eu respondi, não sei. É arriscado. O risco faz parte da emoção, ela respondeu com um emoji piscando. E assim começou. 6 meses de um caso clandestino, arriscado, viciante. A gente se via quando tinha oportunidade. Quando Gustavo viajava, o que era frequente, quando Mariana tinha eventos na escola à noite, quando conseguíamos os minutos sozinhos. A adrenalina era viciante. Aquele perigo constante de ser pego. Os encontros secretos. As mensagens apagadas. Os olhares cúmplices quando estávamos os 4 juntos em algum churrasco. Teve uma vez que fizemos no banheiro da casa dela durante um churrasco que estávamos fazendo todos juntos. Mariana e Gustavo estavam na varanda conversando, e a gente inventou desculpas e se encontrou dentro de casa. 5 minutos roubados, com o coração disparado de medo e emoção. Era insano. Era errado. Era destrutivo. E eu estava completamente viciado. Depois de 3 meses, Camila começou a ficar diferente. Mais carente. Mais possessiva. Ela começou a mandar mensagens o tempo todo. Tô com saudade. Quando a gente se vê? Você tá pensando em mim? Começou a sugerir que a gente fugisse juntos. E se a gente largasse tudo e recomeçasse em outro lugar? Eu sempre desconversava. Porque para mim, por mais errado que seja admitir, aquilo era só diversão. Escape. Eu não tinha planos de largar Mariana. Não queria destruir minha vida. Só queria aquele pedaço de emoção sem as consequências. Mas Camila estava se apaixonando.
Ou pelo menos criando uma fantasia de que a gente tinha um futuro juntos. Rafael, você ama ela ainda? Essa pergunta veio em uma tarde de terça. A gente estava na casa dela, deitados na cama de hóspedes. Gustavo tinha viajado de novo, Mariana estava trabalhando. Amo. Do meu jeito. Mas não do jeito que me ama? Eu não amava Camila. Eu sabia disso. Mas não tive coragem de falar. É diferente. Com você é intenso. Com ela é seguro. Então escolhe. Seguro ou intenso? Camila, a gente não pode. Por que não? Eu posso largar o Gustavo. Você pode largar a Mariana. A gente pode ficar junto de verdade. Não é tão simples assim. É sim. Você que tá com medo. Ela estava certa. Eu estava com medo. Medo de destruir tudo. Medo das consequências. Medo de descobrir que o que eu sentia por ela era só adrenalina, não amor real. Vamos continuar como está, eu disse. É melhor assim. Ela ficou quieta. E eu vi algo no rosto dela que me assustou. Raiva. Decepção. Determinação. Tudo bem, ela disse. Como você quiser. Deveria ter visto o sinal de perigo. Mas não vi. 2 semanas depois daquela conversa, Camila começou a agir estranho. Mais fria. Menos disponível. Quando eu sugeria nos encontrarmos, ela inventava desculpas. Parte de mim ficou aliviada. Talvez ela tivesse percebido que aquilo não tinha futuro e estava terminando naturalmente. Mas parte de mim ficou curiosa. Quase rejeitada. É patético, eu sei. Mas quando você está acostumado com a atenção de alguém e ela some de repente, mexe com você. Foi em uma quinta-feira à noite que tudo desmoronou. Mariana e eu estávamos jantando quando ouviram um grito vindo da casa ao lado. Um grito alto, de homem, seguido de som de coisas quebrando. O que foi isso? Mariana levantou alarmada. A gente foi para a varanda. Mais gritos. A voz de Gustavo, claramente furioso. A voz de Camila, chorando, gritando de volta. Acho que eles estão brigando, Mariana disse preocupada. Você acha que a gente deveria? A porta da casa dele se abriu com estrondo. Gustavo saiu, com o rosto vermelho de raiva. Ele entrou no carro e saiu em disparada, fazendo os pneus cantarem. Camila apareceu na porta, chorando descontroladamente. Mariana, sempre a pessoa boa e prestativa, imediatamente foi até lá. Camila! Você tá bem? O que aconteceu? Eu fiquei paralisado na varanda. Algo no meu estômago me dizia que aquilo não era bom. Camila olhou para Mariana. Depois olhou para mim. E naquele olhar, eu vi. Ela tinha contado. Mari, Camila disse entre soluços. Eu preciso te contar uma coisa. Meu mundo parou. Camila, não. Mas era tarde demais. Eu e o Rafael, a gente teve um caso. Nos últimos 6 meses. O silêncio que seguiu foi o mais alto da minha vida. Podia ouvir meu próprio coração batendo. Podia ver o exato momento em que a informação processou no cérebro da Mariana. Ela virou para mim, devagar. Ela tá mentindo, né? Rafael, diz que ela tá mentindo. Eu abri a boca. Nada saiu. Rafael. Diz que ela tá mentindo. Eu não consegui. Não consegui olhar nos olhos dela e mentir. E foi aí que ela soube. Sem eu dizer uma palavra, ela soube. O que veio depois foi um borrão. Mariana gritando. Chorando. Me empurrando. Camila tentando explicar, dizendo que era apaixonada por mim, que tinha contado pro Gustavo porque não aguentava mais a mentira. Mariana entrou em casa. Trancou a porta. Eu fiquei do lado de fora gritando, implorando para ela me deixar entrar, me deixar explicar. Explicar o quê? Que eu tinha traído ela durante 6 meses. Que tinha transado com a vizinha enquanto ela estava trabalhando. Que tinha olhado na cara dela todo dia e mentido. Não tinha explicação. Não tinha desculpa. Não tinha nada. Passei aquela noite no carro. Mariana não me deixou entrar. De manhã, quando fui trabalhar, ela tinha mudado todas as fechaduras. Você acha que a história termina aí? Não. Isso foi só o começo do inferno. Gustavo voltou no dia seguinte.
E ele estava transformado. A raiva nele era palpável. Ele bateu na minha porta às 7 da manhã. Eu estava dormindo no carro na garagem porque não tinha para onde ir. Quando abri a porta, ele me agarrou pela camisa e me jogou contra a parede. 6 meses, Rafael. 6 meses você comeu minha mulher e sorria na minha cara. Ele me deu um soco. Forte. Senti o gosto de sangue na boca. Gustavo, eu. Outro soco. Caí no chão. Você destruiu meu casamento. Destruiu minha família. Ele ia me bater de novo quando o segurança do condomínio chegou e o segurou. Me salvou de apanhar mais. Ou de coisa pior. Gustavo foi levado pela segurança. Mas antes de ir, ele olhou para mim e disse: "Isso não terminou. Você vai pagar por isso." Na época achei que era só raiva falando. Não era. 2 dias depois, perdi meu emprego. Meu chefe me chamou na sala dele e disse que tinha recebido informações preocupantes sobre meu caráter moral e que a empresa preferia se desvincular de mim. Gustavo tinha contatos. Ele conhecia gente. E ele usou isso. Uma semana depois, o processo de divórcio começou. Mariana não quis mais conversa. Não quis terapia de casal. Não quis nada. Queria apenas que eu sumisse da vida dela. E eu não tinha como culpá-la. Um mês depois de tudo explodir, eu estava morando em um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Desempregado. Divorciando. Destruído. Era uma terça-noite quando ouvi a campainha. Olhei pelo olho mágico. Gustavo. Meu corpo inteiro gelou. Pensei em não abrir. Mas ele tocou de novo. Eu sei que você tá aí, Rafael. Abre essa porta. Abri. Não sei por quê. Talvez achasse que merecia o que viesse. Ele entrou. E foi só então que vi. Ele tinha uma arma. Uma pistola na cintura, mal disfarçada pela camisa. Você destruiu minha vida, ele disse calmamente. Calmo demais. Meu casamento acabou. Camila pediu divórcio. Ela ainda fala de você. Ainda diz que te ama. Gustavo, eu. Você roubou minha esposa. Fez isso na minha casa. Debaixo do meu teto. Enquanto eu trabalhava para dar uma vida boa para ela. Ele colocou a mão na arma. Meu coração parou. Esse era o fim. Eu ia morrer ali. E parte de mim achou que merecia. Eu vim aqui para te matar, ele disse. Vim preparado. Vim decidido. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Mas eu não posso. Porque se eu fizer isso, eu jogo minha vida fora por sua causa. E você não vale isso. Ele tirou a mão da arma. Mas quero que você saiba uma coisa. Você vai carregar isso pro resto da vida. Toda vez que você olhar no espelho, vai se lembrar do que fez. De como você destruiu 2 famílias por causa de um momento de prazer egoísta. Ele se virou para sair. Na porta, parou. E se você encostar de novo na Camila, eu volto. E da próxima vez, eu não vou ter autocontrole. E ele saiu. Eu desabei no chão e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Isso foi há 1 ano e meio. Hoje, estou reconstruindo minha vida. Devagar. Dolorosamente. Consegui um emprego novo. Não é tão bom quanto o anterior. Paga menos. Mas é algo. Mariana se casou de novo. Vi no Instagram dela. Um cara que parece bom. Que parece tratá-la bem. Do jeito que eu deveria ter tratado. Gustavo e Camila se divorciaram. Ele vendeu as academias e se mudou para outra cidade. Começou de novo longe de tudo que o lembrava do que aconteceu. Camila tentou me contatar algumas vezes depois de tudo. Mensagens dizendo que o que a gente tinha era real. Que valia a pena o sacrifício. Que a gente poderia ficar juntos agora. Eu bloqueei ela em tudo. Porque ela estava errada. Não valia a pena. Nada disso valeu a pena. Perdi minha esposa. Perdi meu emprego. Perdi minha casa. Perdi minha reputação. Perdi amigos que ficaram do lado da Mariana, com razão. Perdi a confiança da minha família. E para quê? Por 6 meses de adrenalina? Por sentir aquela emoção de algo proibido? Não valeu. Nem de longe valeu. Vou ser honesto com vocês.
Não estou contando essa história para ganhar simpatia. Eu sei que a maioria de vocês me odeia agora. Eu me odeio também. Estou contando porque talvez alguém assistindo isso esteja em uma situação parecida. Talvez esteja flertando com a ideia de trair. Talvez esteja achando que só uma vez não vai fazer mal ou que ninguém vai descobrir. Deixa eu te contar, alguém sempre descobre. E quando descobre, não é só um relacionamento que acaba. É tudo. É um efeito dominó que destrói tudo ao seu redor. Aqui está o que aprendi. Primeira lição: adrenalina não é amor. O que eu sentia por Camila não era real. Era só o tesão do proibido. E quando o proibido vira permitido, quando vira sua realidade, o tesão acaba. E você fica só com as cinzas do que destruiu. Segunda lição: só uma vez não existe. Você acha que consegue controlar. Que vai ser só uma vez e pronto. Mas não é. Uma vez vira duas. Duas viram 10, 10 viram 6 meses. E cada vez fica mais difícil parar. Terceira lição: você sempre machuca pessoas inocentes. Mariana não merecia aquilo. Ela foi uma esposa fiel, companheira, presente. E eu joguei tudo fora. Gustavo, por mais que eu não gostasse dele, também não merecia. Ninguém merece ser traído. Quarta lição: as consequências são muito piores do que você imagina. Eu achei que no pior caso perderia meu casamento. Não imaginei que perderia emprego, casa, amigos, reputação, quase a vida. Não imaginei que viveria com medo durante meses. Não imaginei que acordaria todo dia com um peso no peito. Quinta lição: você não volta a ser quem era antes. Eu mudei. Permanentemente. Olho no espelho e vejo um estranho. Alguém que eu não respeito. Alguém que fez escolhas horríveis e tem que viver com isso para sempre. 3 meses atrás, algo aconteceu que mexeu comigo. Eu estava no supermercado, fazendo compras, quando vi ela. Mariana. No corredor de laticínios. Meu primeiro instinto foi fugir. Mas ela me viu. E ao invés de desviar o olhar ou me ignorar, ela veio até mim. Oi, Rafael. Oi, Mari. Você tá bem? Tô bem. E ela estava. Dava para ver nos olhos dela. Ela tinha superado. Tinha seguido em frente. E você? Sobrevivendo. Um dia de cada vez. Silêncio. Aquele silêncio pesado de quem tem 1000 coisas para dizer mas não sabe por onde começar. Mari, eu nunca te pedi desculpas de verdade. Não do jeito que você merece. Rafael. Não, deixa eu falar. Por favor. Respirei fundo. Você não merecia o que eu fiz. Você foi perfeita. Foi tudo o que uma esposa deveria ser. E eu joguei tudo fora por nada. Por emoção barata e egoísmo. Eu destruí a melhor coisa que eu tinha na vida. Ela ficou quieta. Depois disse, eu te perdoo. Aquilo me quebrou. Por quê? Como? Por que carregar raiva só machuca a mim mesma? Eu processei. Fiz terapia. Entendi que o que você fez diz sobre você, não sobre mim. E te perdoar me libertou. Eu não mereço seu perdão. Não. Você não merece. Mas eu mereço paz. E perdoar te deu isso para mim. Ela colocou a mão no meu ombro. Rafael, espero que você encontre paz também. Espero que você aprenda com isso. E espero que você nunca mais faça isso com outra pessoa. E ela se foi. Eu fiquei ali, no meio do supermercado, chorando silenciosamente. Algumas semanas depois do encontro com Mariana, Camila me ligou. De um número diferente que eu não tinha bloqueado. Rafael, preciso te ver. Uma última vez. Toda a fibra do meu ser gritava para dizer não. Para desligar. Para bloquear aquele número também. Mas tinha algo na voz dela. Desespero. Solidão. Arrependimento. Contra meu melhor julgamento, aceitei. Encontramos em um café público. Neutro. Seguro. Ela estava diferente. Mais magra. Olheiras profundas. O cabelo, que sempre foi impecável, estava sem vida. Obrigada por vir, ela disse. O que você quer, Camila? Eu queria te pedir desculpas. Eu não esperava isso. Desculpas?
Eu fui egoísta. Eu sabia que você era casado. Sabia que era errado. Mas eu estava tão carente, tão perdida. E você me deu atenção. Me fez sentir desejada de novo. A gente fez uma escolha errada. Os dois. Eu me convenci de que era amor. De que a gente tinha um futuro. Mas não era amor, era? Era só fuga. Para os dois. Era. Ela limpou uma lágrima. Eu perdi tudo. Meu casamento, minha casa, meus amigos. As pessoas me olham como se eu fosse, sei lá, destruidora de lares. Bem-vindo ao clube. Você se arrepende. Todos os dias. Eu também. Ela olhou para a xícara de café. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria te mandado embora naquela primeira noite. Teria ficado na minha casa, sozinha, entediada. Mas pelo menos teria minha vida. A gente não pode voltar, Camila. Eu sei. Eu só queria que você soubesse que eu também sofri. Que eu também perdi tudo. E que me arrependo. De verdade. Ela levantou. Cuida-se, Rafael. Você também. Foi a última vez que falei com ela. Hoje, 1 ano e meio depois da explosão, estou vivendo uma vida completamente diferente. Moro em um apartamento simples. Trabalho em um emprego modesto. Não tenho o conforto que tinha antes. Não tenho a estabilidade. Mas estou aprendendo a viver comigo mesmo. Faço terapia 2 vezes por semana. No começo foi difícil. Difícil admitir em voz alta as coisas que fiz. Difícil encarar quem eu realmente era, um homem egoísta que colocou prazer momentâneo acima de tudo que deveria ter sido importante. Meu terapeuta me fez entender algo importante: eu não posso mudar o passado. Não posso desfazer o que fiz. Mas posso escolher quem eu vou ser daqui para frente. Parei de beber. Percebi que estava usando álcool para adormecer a culpa. E isso só estava piorando tudo. Comecei a fazer trabalho voluntário. Não para compensar o que fiz, nada compensa. Mas porque precisava me sentir útil, precisava fazer algo bom no mundo. Reconectei com minha família. Contei tudo para meus pais. A decepção nos olhos deles foi devastadora. Mas eles não me abandonaram. Me apoiaram do jeito deles. E aos poucos, muito devagar, estou aprendendo a me perdoar. Não a esquecer. Não a justificar. Mas aceitar que fui aquela pessoa, fiz aquelas escolhas, e tenho que viver com as consequências. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Sei que não fui o protagonista simpático da história. Fui o vilão. E tudo bem. Eu era o vilão. Mas se há uma mensagem que quero deixar é essa: pense 2 vezes antes de fazer algo que você sabe que é errado. Aquela vozinha na sua cabeça que diz não faça isso? Escuta ela. Porque ela está certa. Não importa o quanto você está entediado no seu relacionamento. Não importa o quanto aquela pessoa te atrai. Não importa a adrenalina, a emoção, o tesão do proibido. As consequências são reais. São devastadoras. E duram muito mais do que os momentos de prazer. Se o seu relacionamento está ruim, termine. Com honestidade. Com respeito. Depois procure outra pessoa. Mas não traia. Porque traição não destrói só o relacionamento. Destrói vidas inteiras. Eu destruí a vida de Mariana. Traumatizei ela de uma forma que ela vai carregar para sempre. Mesmo que ela tenha superado, mesmo que ela tenha seguido em frente, aquela cicatriz está lá. Eu contribuí para destruir o casamento de Gustavo e Camila. Eles também perderam tudo. E eu destruí minha própria vida. Minha reputação. Minha carreira. Minha autoestima. Tudo isso por 6 meses de algo que nem era real. Não vale a pena. Nunca vale a pena. Se você está pensando em trair, não faça. Se já está traindo, pare agora. Termine seu relacionamento primeiro, se é isso que você quer. Mas não continue a mentira. E se você já traiu e foi descoberto, como eu fui, faça o trabalho. Vá para a terapia. Encare o que você fez. Aceite as consequências. E trabalhe todo dia para ser uma pessoa melhor. Você não pode mudar o passado. Mas pode escolher seu futuro. Eu escolhi ser melhor. Ser honesto. Ser alguém que, talvez um dia, eu consiga respeitar de novo quando olhar no espelho.
Essa foi minha história. A pior coisa que já fiz na vida. E espero que, ao compartilhar isso, talvez eu impeça alguém de cometer o mesmo erro. Obrigado por escutar. E por favor, aprendam com meus erros. Porque os erros custam caro demais.